então. Leia o Novo Testamento e observe o que Cristo diz e como ele age. Faça de sua palavra sua regra e sua conduta seu exemplo. O que ele diz? Ame seus inimigos, abençoe os que o amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam e vos maltratam. Então eu amaria Asra. E o que não posso fazer, eu deveria abençoar seu filho Dion, o que é impossível. Por sua vez, Ellen Burns pediu-me que explicasse e eu imediatamente comecei a derramar, à minha maneira, a história de meus sofrimentos e ressentimentos. Amargo e truculento quando excitado, falei como me sentia, sem reservas ou suavização. Ellen me ouviu pacientemente até o fim. Eu esperava que ela fizesse um comentário, mas ela não disse nada. Bem, perguntei impacientemente, Asra. Ele não é uma mulher má e de coração duro. Ela tem sido cruel com você, sem dúvida, porque você vê, ela não gosta do seu elenco de personagem, como está. Mas quão minuciosamente você se lembra de tudo o que ela fez e disse a você. Que impressão singularmente profunda a injustiça dela parece ter causado em seu coração. Nenhum mau uso para marcar seu registro em meus sentimentos. Você não ficaria mais feliz se tentasse esquecer sua serenidade, junto com as emoções apaixonadas que ela excitava? A vida me parece muito curta para ser gasta alimentando animosidade ou registrando erros. Somos, e devemos ser, todos sobrecarregados de falhas neste mundo. Mas logo chegará o tempo em que, confio, os adiaremos para nos despojarmos de nossos corpos corruptíveis, quando a degradação e o pecado cairão de nós com esta estrutura pesada de carne, e apenas a centelha do espírito permanecerá o princípio impalpável de luz e pensamento, puro como quando deixou o Criador para inspirar a criatura, de onde veio, retornará, talvez novamente para ser comunicado a algum ser superior ao homem, talvez para passar por gradações de glória, da pálida alma humana para iluminar o serafim. Certamente nunca, pelo contrário, será permitido degenerar de homem para demônio? Não, não posso acreditar nisso. Tem outro credo, que ninguém nunca me ensinou e que raramente menciono, mas no qual me deleito e ao qual me apego, pois estende a esperança a todos, faz da eternidade um descanso, um lar poderoso, não um terror e um abismo. Além disso, com esse credo, posso distinguir claramente entre o criminoso e seu crime, posso perdoar tão sinceramente o primeiro enquanto abomino o último. Com este credo, a vingança nunca preocupa meu coração, a degradação nunca me repugna profundamente, a injustiça nunca me esmaga muito baixo, digo em calma, olhando para o fim. A cabeça de Elaine, sempre caída, afundou um pouco mais quando ela terminou esta frase. Vi pelo olhar dela que ela não desejava mais falar comigo, mas sim conversar com seus próprios pensamentos. Ela não teve muito tempo para meditar. Um monitor, uma grande garota rude, logo se aproximou, exclamando com um forte sotaque de Cumberland. Ellen Burns, se você não for colocar sua gaveta em ordem e dobrar seu trabalho neste minuto, direi a está. Ellen suspirou enquanto seu devaneio fugia e, levantando-se, obedeceu ao monitor sem resposta como sem demora. Meu primeiro trimestre em Load parecia uma idade, e também não a idade de ouro. Compreendia uma luta enfadonha com dificuldades em me habituar a novas regras e tarefas inusitadas. O medo do fracasso nesses pontos me atormentava mais do que as dificuldades físicas de minha sorte, embora não fossem niarias. Durante janeiro, fevereiro e parte de março, as neves profundas e, após o derretimento, as estradas quase intransitáveis impediram que nos mexêssemos além dos muros do jardim, exceto para ir à igreja, mas dentro desses limites tínhamos que passar uma hora todos os dias ao ar livre. Nossas roupas eram insuficientes para nos proteger do frio intenso, não tínhamos botas, a neve entrava em nossos sapatos e derretia ali. Nossas mãos sem luvas ficavam entorpecidas e cobertas de frieiras, assim como nossos pés. Lembro-me bem da irritação perturbadora que sofria por essa causa todas as noites, quando meus pés inflamavam, e a tortura de enfiar os dedos inchados, trus e rígidos em meus sapatos pela manhã. Então, o escasso suprimento de comida era angustiante, como o apetite aguçado das crianças em crescimento. Mal tínhamos o suficiente para manter vivo um inválido delicado. Dessa deficiência de nutrição resultou o abuso que pressionava duramente as alunas mais jovens. Sempre que as grandes garotas famintas tinham uma oportunidade, elas persuadiam ou ameaçavam as pequeninas a saírem de sua porção. Muitas vezes compartilhei entre dois pretendentes o precioso pedaço de pão integral distribuído na hora do chá, e depois de ceder a uma terceira metade o conteúdo da minha caneca de café, engoli o restante com um acompanhamento de lágrimas secretas, forçadas a sair de mim pela exigência da fome. Os domingos eram dias sombrios naquela estação invernal. Tivemos que caminhar 3 quilômetros até a igreja de Brooklyn, onde nosso patrono oficiava. Saímos com frio, chegamos à igreja com mais frio. Durante o culto matinal ficamos quase paralisados.
Era muito longe para voltar ao jantar, e uma porção de carnes frias e pão, na mesma proporção penúria observada em nossas refeições comuns, era servida entre os cultos. No final do culto da tarde, voltamos por uma estrada exposta e montanhosa onde o vento amargo do inverno, soprando sobre uma série de cumes nevados ao norte, quase esfolou a pele de nossos rostos. Lembro-me de Miss Temple caminhando leve e rapidamente ao longo de nossa linha caída, seu manto xadrez, que o vento gelado esvoaçava, reuniu-se perto dela e nos encorajando, por preceito e exemplo, a manter nosso ânimo e marchar para frente, como ela disse, como soldados valentes. Os outros professores, coitados, geralmente estavam muito abatidos para tentar a tarefa de animar os outros. Como ansiávamos pela luz e pelo calor de um fogo ardente quando voltávamos. Mas, pelo menos para os pequenos, isso foi negado. Cada lareira da sala de aula foi imediatamente cercada por uma fileira dupla de grandes meninas, e atrás delas as crianças mais novas se agacharam em grupos, envolvendo seus braços famintos em seus avental. Um pouco de consolo veio na hora do chá, na forma de uma porção dupla de pão, uma fatia inteira, em vez de meia, com a deliciosa adição de uma fina raspa de manteiga. Era o deleite domadal que todos esperávamos de sábado a sábado. Eu geralmente conseguia reservar uma metade dessa refeição abundante para mim, mas o restante eu era invariavelmente obrigado a me separar. A noite de domingo foi passada repetindo, de cor, o catecismo da igreja e os quinto, sexto e sétimo capítulos de São Mateus, e ao ouvir um longo sermão, lido por Miss Miller, cujos bocejos irreprimíveis atestaram seu cansaço. Um interlúdio frequente dessas apresentações era a encenação do papel de Eutico por meia dúzia de meninas, que, dominadas pelo sono, caíam, se não do terceiro sótão, mas da quarta forma, e eram levadas meio mortas. O remédio era empurrá-los para o centro da sala de aula e obrigá-los a ficar lá até que o sermão terminasse. Às vezes, seus pés falhavam e eles afundavam juntos em uma pilha, eles foram então apoiados nos bancos altos dos monitores. Ainda não aludi às visitas do Sr. Proclurst e, de fato, aquele cavalheiro estava em casa durante a maior parte do primeiro mês após minha chegada, talvez prolongando sua estadia com seu amigo, o arquidiácono. Sua ausência foi um alívio para mim. Não preciso dizer que tinha minhas próprias razões para temer sua vinda, mas ele finalmente veio. Uma tarde eu estava 3 semanas em Lowood, enquanto estava sentado com uma lousa na mão, intrigado com uma soma em longa divisão, meus olhos, levantados em abstração para a janela, avistaram uma figura que acabava de passar. Reconheci quase instintivamente aquele contorno magro, e quando, 2 minutos depois, toda a escola, incluindo professores, levantou-se em massa, não foi necessário que eu olhasse para cima para verificar de quem era a entrada que eles saudavam. Um longo passo mediu a sala de aula e, ao lado das Temple, que também se levantara, estava a mesma coluna negra que franzira a testa para mim tão ameaçadoramente da lareira de Gatechab. Agora olhei de lado para esta peça de arquitetura. Sim, eu estava certo. Era o SR. Proclurst, abotolado em um surtout parecendo mais longo, mais estreito e mais rígido do que nunca. Eu tinha minhas próprias razões para ficar consternado com essa aparição. Lembrei-me muito bem das dicas pérfidas dadas pela Saa. E sobre minha disposição, etc. A promessa prometida pelo SR. Proclurst de informar as Temple e os professores de minha natureza cruel. O tempo todo eu temia o cumprimento dessa promessa. Eu estava procurando diariamente pelo homem vindouro, cujas informações a respeito de minha vida e conversa passadas deveriam me marcar como uma criança má para sempre. Agora lá estava ele. Ele ficou ao lado das Ele estava falando baixo em seu ouvido. Eu não duvidava que ele estava revelando minha vilania, e observei seus olhos com dolorosa ansiedade, esperando a cada momento ver seu orbe escuro virar para mim um olhar de repugnância e desprezo. Eu também escutei, e como aconteceu de eu estar sentado bem no topo da sala, captei a maior parte do que ele disse. Sua importância me aliviou da apreensão imediata. Suponho, senhorita Temple, que o fio que comprei em Luton servirá. Ocorreu-me que seria apenas da qualidade para chemises de chita e classifiquei as agulhas para combinar. Você pode dizer a Zeta Smith que esqueci de fazer um memorando das agulhas serzidas, mas ela enviará alguns papéis na próxima semana, e ela não deve, de forma alguma, dar mais de um de cada vez a cada aluno. Se eles tiverem mais, tendem a ser descuidados e perdê-los. Ó senhora, eu gostaria que as meias de lã fossem mais bem vistas. Quando estive aqui pela última vez, fui para a horta e examinei as roupas secando no varal. Havia uma quantidade de mandeiras pretas em péssimo estado de conservação. Pelo tamanho dos buracos nelas, eu tinha certeza de que não haviam sido bem consertadas de vez em quando. Ele fez uma pausa. Suas instruções serão atendidas, senhor, disse Aspar.
Ei, senhora, continuou ele, a lavadeira me disse que algumas das meninas têm 2 roupas limpas durante a semana. É demais, as regras os limitam a um. Acho que posso explicar essa circunstância, senhor. Agnes e Catherine Johnstone foram convidadas para tomar chá com alguns amigos em Luton na quinta-feira passada e eu lhes dei permissão para vestir roupas limpas para a ocasião. O SR. Procleurst acenou com a cabeça. Bem, pela primeira vez pode passar, mas, por favor, não deixe que a circunstância ocorra com muita frequência. E a outra coisa que me surpreendeu, descobri, ao acertar as contas com a governanta, que um almoço, consistindo de pão e queijo, foi servido 2 vezes às meninas durante a última quinzena. Como é isso? Examinei os regulamentos e não encontrei nenhuma refeição como o almoço mencionada. Quem introduziu essa inovação? E com que autoridade? Devo ser responsável pela circunstância, senhor, respondeu Astá. Temple, o café da manhã estava tão mal preparado que os alunos não podiam comê-lo, e não ousei permitir que permanecessem em jejum até a hora do jantar. Senhora, permita-me um instante. Você está ciente de que meu plano ao criar essas meninas não é acostumá-las a hábitos de luxo e indulgência, mas torná-las resistentes, pacientes, abnegadas. Caso ocorra qualquer pequena decepção acidental do apetite, como estragar uma refeição, vestir um prato, o incidente não deve ser neutralizado substituindo por algo mais delicado o conforto perdido, limando assim o corpo e evitando o objetivo desta instituição, deve ser melhorado para a edificação espiritual dos alunos, encorajando-os a demonstrar fortaleza sob a privação temporária. Um breve discurso nessas ocasiões não seria inoportuno, no qual um instrutor judicioso aproveitaria a oportunidade para se referir aos sofrimentos dos cristãos primitivos, aos tormentos dos mártires, às exortações do próprio nosso bendito Senhor, conclamando seus discípulos a tomarem sua cruz e segui-lo, às suas advertências de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, as suas consolações divinas. Se você sofre fome ou sede por minha causa, feliz é. Ou, senhora, quando você coloca pão e queijo, em vez de mingau queimado, na boca dessas crianças, você pode realmente alimentar seus corpos vis, mas você mal pensa em como você mata de fome suas almas imortais. O SR. Procleurst fez uma pausa novamente, talvez dominado por seus sentimentos. A senhorita Temple olhou para baixo quando ele começou a falar com ela, mas agora ela olhava diretamente para ela e seu rosto, naturalmente pálido como mármore, parecia estar assumindo também a frieza e a fixidez daquele material, especialmente sua boca, fechada como se fosse necessário um cinzel de escultor para abri-la, e sua testa se acomodou gradualmente em severidade petrificada. Enquanto isso, o SR. Procleurst, de pé na lareira com as mãos atrás das costas, examinou majestosamente toda a escola. De repente, seus olhos piscaram, como se tivessem encontrado algo que ofuscasse ou chocasse sua pupila. Virando-se, ele disse com sotaques mais rápidos do que havia usado até então. Senhorita Temple, o que é aquela garota de cabelo encaracolado? Cabelo ruivo, senhora, enrolado todo enrolado. E estendendo a bengala, ele apontou para o objeto horrível, sua mão tremendo ao fazê-lo. É Julia Severn, respondeu Astá. Temple, muito baixinho. Julia Severn, senhora. E por que ela, ou qualquer outra, tem cabelo encaracolado? Porque, desafiando todos os preceitos e princípios desta casa, ela se conforma com o mundo tão abertamente aqui em um estabelecimento evangélico e caridoso a ponto de usar o cabelo em uma massa de cachos. O cabelo de Julia se enrola naturalmente, respondeu Astá. Naturalmente. Sim, mas não devemos nos conformar com a natureza. Desejo que essas meninas sejam filhas da graça. E por que essa abundância? Tenho insinuado repetidas vezes que desejo que o cabelo seja arrumado de perto, modestamente, claramente. Senhorita Temple, o cabelo daquela garota deve ser cortado inteiramente. Vou mandar um barbeiro amanhã. E vejo outros que têm muito da esquecência. Aquela garota alta, diga ela para se virar. Diga a todos os primeiros. A senhorita Temple passou o lenço sobre os lábios, como se quisesse suavizar o sorriso involuntário que os enrolava. Ela deu a ordem, no entanto, e quando a primeira classe pôde absorver o que era exigido deles, eles obedeceram. Inclinando-me um pouco para trás no meu banco, pude ver os olhares e caretas com que eles comentaram sobre essa manobra. Foi uma pena que o SR. Procleurst não pudesse vê-los também. Ele talvez tivesse sentido que, o que quer que fizesse com o lado de fora do copo e do prato, o interior estava mais além de sua interferência do que ele imaginava. Ele examinou o reverso dessas medalhas vivas por cerca de 5 minutos, depois pronunciou a sentença. Essas palavras caíram como o sino da desgraça. Todos esses top-notes devem ser cortados. A senhorita Temple pareceu protestar. Senhora, ele prosseguiu,
tenho um mestre para servir cujo reino não é deste mundo. Minha missão é mortificar nessas meninas as concupiscências da carne, para ensiná-los a se vestir com vergonha e sobriedade, não com cabelos trançados e roupas caras. E cada um dos jovens diante de nós tem um fio de cabelo enrolado em tranças que a própria vaidade poderia ter tecido. Estes, repito, devem ser cortados. Pense no tempo perdido. O SR. Procliust foi interrompido aqui. 3 outros visitantes, senhoras, entraram agora na sala. Eles deveriam ter vindo um pouco mais cedo para ouvir sua palestra sobre roupas, pois estavam esplendidamente vestidos de veludo, seda e peles. As duas mais jovens do trio, belas garotas de 16 e 17 anos, tinham chapéus de castor cinza, então na moda, sombreados com plumas de avestruz, e sob a aba deste gracioso chapéu caía uma profusão de tranças leves, elaboradamente encoladas. A senhora mais velha estava envolta em um caro chale de veludo, enfeitado com arminho, e usava uma frente falsa de cachos franceses. Essas senhoras foram recebidas com deferência pelas Temple, como Sa e as Procliust e conduzidas aos assentos de honra no topo da sala. Parece que eles vieram na carruagem com seu parente reverendo e estavam conduzindo um exame minucioso da sala no andar de cima, enquanto ele fazia negócios com a governanta, questionava a lavadeira e dava um sermão ao superintendente. Eles agora começaram a dirigir diversas observações e repreensões a Smith, que estava encarregada de cuidar da roupa e inspecionar os dormitórios, mas eu não tive tempo de ouvir o que eles disseram. Outros assuntos chamaram e encantaram minha atenção. Até então, enquanto reunia o discurso do SR. Procliust das Temple, eu não tinha, ao mesmo tempo, negligenciado as precauções para garantir minha segurança pessoal, o que pensei que seria efetuado, se eu pudesse escapar da observação. Para esse fim, eu me sentei bem no formulário e, embora parecesse estar ocupado com minha soma, segurei minha lousa de maneira a esconder meu rosto. Eu poderia ter escapado à atenção se minha lousa traiçoeira de alguma forma não escorregasse da minha mão e caísse com um estrondo intrusivo. Atraiu diretamente todos os olhos para mim. Eu sabia que tudo estava acabado agora e, quando me abaixei para pegar os 2 fragmentos de arbósia, reuni minhas forças para o pior. Ele veio. Uma garota descuidada, disse o SR. Procliust, e imediatamente depois seu novo aluno, eu percebo. E antes que eu pudesse respirar, não devo esquecer que tenho uma palavra a dizer a respeito dela. Então, em voz alta, como me pareceu alto, deixe a criança que quebrou sua lousa se apresentar. Por minha própria vontade, eu não poderia ter me mexido, eu estava paralisado, mas as 2 grandes garotas que estavam sentadas de cada lado de mim, me colocaram de pé e me empurraram em direção ao terrível juiz, e então Temple gentilmente me ajudou a ficar de pé, e eu peguei seu conselho sussurrado. Não tenha medo. Jane, eu vi que foi um acidente, você não será punido. O sussurro gentil subiu ao meu coração como uma adaga. Mais um minuto, e ela vai me desprezar por ser hipócrita, pensei, e um impulso de fúria contra Reed, Brocklehurst e Co saltou em meus pulsos com a condenação. Eu não era Ellen Boers. Pegue esse banquinho, disse o SR. Procliust, apontando para um muito alto do qual o monitor acabara de subir, foi trazido. Coloque a criança sobre ele. E fui colocado lá, por quem não sei, não estava em condições de anotar detalhes, eu só estava ciente de que eles haviam me içado até a altura do nariz do SR. Procliust, que ele estava a 1 metro de mim e que uma extensão de peliças de seda laranja e roxa e uma nuvem de plumagem prateada se estendia e acenava abaixo de mim. O SR. Procliust fez uma bainha. Senhoras, disse ele, voltando-se para sua família, senhorita Temple, professores e crianças, vocês estão vendo essa garota? Claro que sim, pois senti seus olhos direcionados como vidros ardentes contra minha pele queimada. Você vê que ela ainda é jovem, você observa que ela possui a forma comum da infância. Deus graciosamente deu a ela a forma que ele deu a todos nós, nenhuma deformidade de sinal a aponta como uma personagem marcada. Quem pensaria que o maligno já havia encontrado nela um servo e agente? No entanto, lamento dizer, é o caso. Uma pausa na qual comecei a acalmar a paralisia de meus nervos e a sentir que o Rubicão havia passado e que a provação, não mais para ser evitada, deve ser firmemente sustentada. Meus queridos filhos, prosseguiu o clérigo de mármore preto, com patos, esta é uma ocasião triste e melancólica, pois torna-se meu dever avisá-lo de que essa garota, que pode ser uma das ovelhas de Deus, é um pequeno náufrago, não um membro do verdadeiro rebanho, mas evidentemente um intruso e um estranho. Você deve estar em guarda contra ela, você deve evitar o exemplo dela, se necessário, evite a companhia dela, exclua-a de seus esportes e exclua-a de sua conversa. Professores, vocês devem vigiá-la, mantenham seus olhos em seus movimentos.
pesem bem suas palavras, examinem suas ações, punam seu corpo para salvar sua alma, se, de fato, tal salvação for possível, pois minha língua vacila enquanto eu conto esta garota, esta criança, o nativo de uma terra cristã, pior do que muitos pequenos pagãos que fazem suas orações a Brahma e se ajoelham diante de Juggernaut. Esta menina é uma mentirosa. Agora veio uma pausa de 10 minutos, durante a qual eu, a essa altura em perfeita posse de meu juízo, observei todas as mulheres Brocklehurst produzirem seus lenços de bolso e aplicá-los em suas óticas, enquanto a senhora idosa se balançava para lá e para cá, e as duas mais novas sussurraram: que chocante. O SR. Brocklehurst retomou. Isso eu aprendi com sua benfeitora, da piedosa e caridosa senhora que a adotou em seu estado de órfã, criou-a como sua própria filha e cuja bondade, cuja generosidade a infeliz menina retribuiu com uma ingratidão tão ruim, tão terrível, que finalmente sua excelente padroeira foi obrigada a separá-la de seus próprios filhos, com medo de que seu exemplo vicioso contaminasse sua pureza. Ela a enviou aqui para ser curada, assim como os judeus da antiguidade enviaram seus doentes para o conturbado tanque de Betesda, e, professores, superintendente, imploro que não permitam que as águas estarem ao seu redor. Com essa conclusão sublime, o SR. Procliurste ajustou o botão superior de seu surtout, murmurou algo para sua família, que se levantou, curvou-se para estar. Virando-se para a porta, meu juiz disse: deixa ficar meia hora mais naquele banquinho e não deixe ninguém falar com ela durante o resto do dia. Lá estava eu, então, montado no alto. Eu, que havia dito que não suportava a vergonha de ficar de pé no meio da sala, agora estava exposto à visão geral em um pedestal de infâmia. Quais eram minhas sensações? Nenhuma linguagem pode descrever, mas assim que todos se levantaram, sufocando minha respiração e contraindo minha garganta, uma garota se aproximou e passou por mim. De passagem, ela ergueu os olhos. Que luz estranha os inspirou! Que sensação extraordinária aquele raio enviou através de mim! Como um novo sentimento me aborreceu. Era como se um mártir, um herói, tivesse passado por um escravo ou vítima e transmitido força no trânsito. Dominei a histeria crescente, levantei a cabeça e tomei uma posição firme no banquinho. Ellen Burns fez uma pequena pergunta sobre seu trabalho de Miss Smith, foi repreendida pela trivialidade da pergunta, voltou para seu lugar e sorriu para mim enquanto passava novamente. Que sorriso! Lembro-me disso agora e sei que foi a efluência de um intelecto fino, de uma verdadeira coragem, iluminou seus contornos marcados, seu rosto magro, seus olhos cinzentos fundos, como um reflexo do aspecto de um anjo. No entanto, naquele momento, Ellen Burns usava no braço o distintivo desarrumado. Apenas uma hora atrás, eu a ouvira ser condenada pelas Satir a um jantar de pão e água no dia seguinte, porque ela havia apagado um exercício de copiá-lo. Essa é a natureza imperfeita do homem. Tais manchas estão lá no disco do planeta mais claro, e olhos como os das Satir só podem ver esses defeitos minúsculos e são cegos para o brilho total do orbe. Antes que a meia hora terminasse, 5 horas bateram, a escola foi dispensada e todos foram para o refeitório para tomar chá. Agora me aventurei a descer, estava anoitecendo profundo. Retirei-me para um canto e sentei-me no chão. O feitiço pelo qual eu havia sido apoiado até agora começou a se dissolver, a reação ocorreu, e logo, tão avassaladora foi a dor que se apoderou de mim, que afundei prostrado com o rosto no chão. Agora eu chorava. Ellen Burns não estava aqui, nada me sustentou, abandonado a mim mesmo, abandonei-me e minhas lágrimas regaram as tábuas. Eu pretendia ser tão bom e fazer tanto em Loeb, fazer tantos amigos, ganhar respeito e ganhar afeto. Eu já havia feito progressos visíveis. Naquela mesma manhã cheguei ao primeiro da minha classe. A senhorita Miller me elogiou calorosamente. A senhorita Temple sorriu em aprovação. Ela havia prometido me ensinar desenho e me deixar aprender francês, se eu continuasse a fazer melhorias semelhantes por mais 2 meses. E então fui bem recebido por meus colegas, tratado como igual por aqueles da minha idade, e não molestado por ninguém. Agora, aqui estava eu novamente esmagado e pisado, e eu poderia subir mais. Nunca, pensei, e ardentemente eu desejava morrer. Enquanto soluçava esse desejo com sotaques quebrados, alguém se aproximou. Eu comecei novamente. Ellen Burns estava perto de mim. As fogueiras apagadas apenas a mostravam subindo a sala longa e vazia. Ela trouxe meu café e pão. Venha, coma alguma coisa, disse ela, mas afastei os dois de mim, sentindo como se uma gota ou uma migalha tivesse me sufocado em minha condição atual. Ele me olhou, provavelmente com surpresa. Eu não conseguia diminuir minha agitação, embora tentasse muito, continuei a chorar em voz alta. Ela sentou-se no chão perto de mim, abraçou os joelhos com os braços e descansou a cabeça sobre eles. Nessa atitude, ela permaneceu em silêncio como uma índia. Eu fui o primeiro a falar.
Elen, por que você fica com uma garota que todo mundo acredita ser uma mentirosa? Todo mundo, Jane. Ora, há apenas 80 pessoas que ouviram você ser chamado assim, e o mundo contém centenas de milhões. Mas o que eu tenho a ver com milhões? Os 80 que conheço me desprezam. Jane, você está enganada. Provavelmente ninguém na escola despreza ou não gosta de você. Muitos, tenho certeza, têm muita pena de você. Como eles podem ter pena de mim depois do que o SR? Procleurst disse. O SR. Procleurst não é um deus, nem mesmo um homem grande e admirado. Ele é pouco querido aqui. Ele nunca tomou medidas para se fazer querer. Se ele o tivesse tratado como um favorito especial, você teria encontrado inimigos, declarados ou encobertos, ao seu redor, do jeito que está, o maior número lhe ofereceria simpatia se ousasse. Professores e alunos podem olhar friamente para você por 1 ou 2 dias, mas sentimentos amigáveis estão escondidos em seus corações, e se você perseverar em fazer o bem, esses sentimentos logo aparecerão muito mais evidentemente para sua supressão temporária. Além disso, Jane ela fez uma pausa. Bem, Helen, disse eu, colocando minha mão na dela. Ela esfregou meus dedos suavemente para aquecê-los e continuou. Se todo mundo te odiasse e acreditasse que você é mau, enquanto sua própria consciência o aprovasse e o absolvesse da culpa, você não ficaria sem amigos. Não, sei que devo pensar bem de mim mesmo, mas isso não é suficiente. Se os outros não me amam, prefiro morrer a viver. Não suporto ser solitário e odiado, Ellen. Olha aqui, para ganhar alguma afeição real de você, ou das Tá. Temple, ou de qualquer outra pessoa que eu realmente amo, eu me submeteria de bom grado a ter o osso do meu braço quebrado, ou deixar um touro me jogar, ou ficar atrás de um cavalo chutando e deixá-lo bater o casco no meu peito. Silêncio, Jane. Você pensa muito no amor dos seres humanos. Você é muito impulsivo, muito veemente. A mão soberana que criou sua estrutura e deu vida a ela forneceu-lhe outros recursos além do seu eu fraco, ou do que criaturas fracas como você. Além desta terra, e além da raça dos homens, há um mundo invisível e um reino de espíritos. Esse mundo está ao nosso redor, pois está em toda parte, e esses espíritos nos observam, pois são encarregados de nos guardar, e se estivéssemos morrendo de dor e vergonha, se o desprezo nos ferisse por todos os lados e o ódio nos esmagasse, os anjos veem nossas torturas, reconhecem nossa inocência se somos inocentes, como eu sei que você é dessa acusação que o é. Procleurst repetiu fraca e pomposamente em segunda mão das Ra. E depois leio uma natureza sincera em seus olhos ardentes e em sua frente clara, e Deus espera apenas a separação do espírito da carne para nos coroar com uma recompensa completa. Por que, então, deveríamos afundar oprimidos pela angústia quando a vida termina tão cedo e a morte é uma entrada tão certa para a felicidade e para a glória? Fiquei em silêncio, ele me acalmou, mas na tranquilidade que ela transmitia havia uma liga de tristeza inexprimível. Sentia a impressão de aflição enquanto ela falava, mas não sabia de onde vinha e quando. Tendo terminado de falar, ela respirou um pouco rápido e tossiu uma tosse curta. Esqueci momentaneamente minhas próprias tristezas para ceder a uma vaga preocupação por ela. Descansando minha cabeça no ombro de Helene, coloquei meus braços em volta de sua cintura. Ela me atraiu para ela e descansamos em silêncio. Não tínhamos ficado sentados por muito tempo quando outra pessoa entrou. Algumas nuvens pesadas, varridas do céu por um vento crescente, deixaram a lua nua e sua luz, entrando por uma janela próxima, brilhou tanto sobre nós quanto sobre a figura que se aproximava, que imediatamente reconhecemos como Miss Temple. Eu vim de propósito para encontrá-la, Janiire, disse ela, eu quero você no meu quarto, e como Ellen Burns está com você, ela pode vir também. Nós fomos, seguindo a orientação do superintendente, tivemos que passar por algumas passagens intrincadas e subir uma escada antes de chegarmos ao apartamento dela. Continha um bom fogo e parecia alegre. A senhorita Temple disse a Ellen Burns para se sentar em uma poltrona baixa de um lado da lareira, e ela mesma pegando outra, ela me chamou para o seu lado. Está tudo acabado? Ela perguntou, olhando para o meu rosto. Você chorou sua dor? Receio nunca fazer isso. Por quê? Porque fui acusado injustamente, e você, senhora, e todos os outros agora vão me achar perverso. Vamos pensar que você é o que você prova ser, meu filho. Continue a agir como uma boa menina, e você nos satisfará. Devo ficar. Temple. Você vai, disse ela, passando o braço em volta de mim. E agora me diga quem é a senhora a quem o SR. Procleurst chamou de sua benfeitora? Tá. Id, esposa do meu tio. Meu tio está morto e me deixou aos cuidados dela. Ela não me adotou, então, por conta própria? Não, senhora. Ela lamentou ter que fazer isso, mas meu tio, como muitas vezes ouvi os servos dizerem, fez com que ela prometesse antes de morrer que ela sempre me manteria.
Bem, Jane, você sabe, ou pelo menos eu vou lhe dizer, que quando um criminoso é acusado, ele sempre tem permissão para falar em sua própria defesa. Você foi acusado de falsidade. Defenda-se para mim o melhor que puder. Diga o que sua memória sugere que é verdade, mas não acrescente nada e não exagere nada. Resolvi, no fundo do meu coração, que seria mais moderado, mais correto, e, depois de refletir alguns minutos para organizar coerentemente o que eu tinha a dizer, contei a ela toda a história de minha triste infância. Exausto pela emoção, minha linguagem estava mais moderada do que geralmente era quando desenvolvia aquele triste tema, e ciente das advertências de ele contra a indulgência do ressentimento, infundi na narrativa muito menos fel e absinto do que o comum. Assim contido e simplificado, parecia mais crível, senti que tá. No decorrer da história, mencionei o SR. Lloyd como tendo vindo me ver depois do ataque, pois nunca esqueci o episódio assustador da Sala Vermelha. Ao detalhar isso, minha excitação com certeza, em algum grau, quebraria limites, pois nada poderia suavizar em minha lembrança o espasmo de agonia que apertou meu coração quando Asra e digitou minha súplica selvagem por perdão e me trancou uma segunda vez na câmara escura e assombrada. Eu tinha terminado. A senhorita Temple me olhou por alguns minutos em silêncio. Ela então disse: eu sei algo sobre o SR. Lloyd, vou escrever para ele. Se a resposta dele concordar com sua declaração, você será publicamente inocentado de qualquer imputação. Para mim, Jane, você está clara agora. Ela me beijou e, ainda me mantendo ao seu lado onde eu estava bem contente em ficar, pois obtinha o prazer de uma criança da contemplação de seu rosto, seu vestido, seus um ou dois ornamentos, sua testa branca, seus cachos agrupados e brilhantes e olhos escuros radiantes, ela começou a se dirigir a Ellen Burns. Como você está esta noite, Ellen? Você tossiu muito hoje? Não tanto, eu acho, senhora. E a dor no peito? É um pouco melhor. A senhorita Temple levantou-se, pegou sua mão e examinou seu pulso, então ela voltou para seu próprio assento. Quando ela o retomou, eu a ouvi suspirar baixo. Ela ficou pensativa por alguns minutos, então, despertando-se, disse alegremente: mas vocês dois são meus visitantes esta noite, devo tratá-lo como tal. Ela tocou a campainha. Bárbara, disse ela ao criado que atendeu, ainda não tomei chá, traga a bandeja e coloque xícaras para essas duas jovens. E uma bandeja logo foi trazida. Quão bonitas, aos meus olhos, pareciam as xícaras de porcelana e o bule brilhante colocados na pequena mesa redonda perto do fogo. Quão perfumado era o vapor da bebida e o cheiro da torrada. Os quais, no entanto, eu, para minha consternação, pois estava começando a ficar com fome, discerni apenas uma porção muito pequena. Tá. Bárbara, disse ela, você não pode trazer um pouco mais de pão com manteiga? Não há o suficiente para 3. Bárbara saiu. Ela voltou logo. Senhora, Asra. Arden disse que enviou a quantidade usual. Ahá. Arden, observe-se, era a governanta, uma mulher segundo o coração do SR. Procliurst, feita de partes iguais de osso de baleia e ferro. Oh, muito bem, respondeu Asta. Devemos fazer isso, Bárbara, suponho. E quando a garota se retirou, ela acrescentou, sorrindo: felizmente, tenho o poder de suprir as deficiências desta vez. Tendo convidado ele e eu a nos aproximarmos da mesa e colocado diante de cada um de nós uma xícara de chá com um delicioso, mas fino pedaço de torrada, ela se levantou, destrancou uma gaveta e, tirando dela um pacote embrulhado em papel, revelou aos nossos olhos um bolo de sementes de bom tamanho. Eu pretendia dar a cada um de vocês um pouco disso para levar com você, disse ela, mas como há tão pouca torrada, você deve comê-la agora, e ela começou a cortar fatias com uma mão generosa. Naquela noite, festejamos como néctar e ambrosia, e não menos deleite do entretenimento foi o sorriso de gratificação com que nossa anfitriã nos olhou, enquanto satisfazíamos nossos apetites famintos com a delicada comida que ela generosamente fornecia. Chá terminado e a bandeja removida, ela novamente nos convocou para o fogo, sentamos um de cada lado dela, e agora seguiu-se uma conversa entre ela e Helen, que foi realmente um privilégio ser admitido a ouvir. A senhorita Temple sempre teve algo de serenidade em seu ar, de estado em seu semblante, de propriedade refinada em sua linguagem, o que impedia o desvio para o ardente, o excitado, o ansioso, algo que castigava o prazer daqueles que a olhavam e a ouviam, por um senso controlador de admiração. Esse era o meu sentimento agora, mas quanto a Ellen Burns, fiquei maravilhado. A refeição refrescante, o fogo brilhante, a presença e a bondade de sua amada instrutora, ou, talvez, mais do que tudo isso, algo em sua própria mente única, despertaram seus poderes dentro dela.
Eles acordaram, acenderam, primeiro, brilharam na tonalidade brilhante de sua bochecha, que até aquela hora eu nunca tinha visto, mas pálida e sem sangue. Então eles brilharam no brilho líquido de seus olhos, que de repente adquiriram uma beleza mais singular do que a das Ptah. Então sua alma sentou-se em seus lábios e a linguagem fluiu, de que fonte não posso dizer. Uma garota de 14 anos tem um coração grande o suficiente, vigoroso o suficiente, para segurar a fonte crescente da eloquência pura, plena e fervorosa? Essa era a característica do discurso de Yellen naquela noite memorável para mim. Seu espírito parecia apressar-se a viver em um período muito curto, tanto quanto muitos vivem durante uma existência prolongada. Eles conversaram sobre coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar, de nações e tempos passados, de países distantes, de segredos da natureza descobertos ou adivinhados. Eles falaram de livros, quantos eles haviam lido, que reservas de conhecimento eles possuíam. Então eles pareciam tão familiarizados com nomes e autores franceses, mas meu espanto atingiu seu clímax quando Miss Temple perguntou a ele se ela às vezes tirava um momento para lembrar o latim que seu pai ia ensinar e, pegando um livro de uma prateleira, pediu-lhe que lesse e interpretasse uma página de Virgílio, e ele obedeceu, e o órgão de veneração se expandindo a cada linha sonora. Ela mal havia terminado antes que o sino anunciasse a hora de dormir. Nenhum atraso poderia ser admitido. A senhorita Temple abraçou a nós dois, dizendo, enquanto nos atraía para seu coração: Deus os abençoe, meus filhos. Ela segurou um pouco mais do que eu. Ela deixou ir com mais relutância. Era Helen. Seus olhos seguiam até a porta. Foi por ela que ela deu um suspiro triste pela segunda vez. Para ela enxugou uma lágrima de sua bochecha. Ao chegar ao quarto, ouvimos a voz das Satir. Ela estava examinando gavetas. Ela tinha acabado de tirar a de Helen Burns e, quando entramos, Helen foi recebida com uma forte reprimenda e disse que amanhã ela deveria ter meia dúzia de artigos dobrados desordenadamente presos ao ombro. Minhas coisas estavam realmente em vergonhosa desordem, murmurou ele para mim, em voz baixa. Eu pretendia arranjá-las, mas esqueci. Na manhã seguinte, Satir escreveu em caracteres conspícuos em um pedaço de papelão a palavras laterne e a amarrou como um filactério em volta da testa grande, suave, inteligente e de aparência benigna de Helen. Ela usou até a noite, paciente, sem ressentimento, considerando um castigo merecido. No momento em que a senhorita Scatcherd se retirou depois da escola da tarde, corri para Helen, arranquei-a e joguei-a no fogo. A fúria da qual ela era incapaz estava queimando em minha alma o dia todo, e lágrimas, quentes e grandes, estavam continuamente escaldando minha bochecha, pois o espetáculo de sua triste resignação me deu uma dor intolerável no coração. Cerca de uma semana depois dos incidentes acima narrados, Temple, que havia escrito ao Sr. Lloyd recebeu sua resposta. Parecia que o que ele disse corroborara o meu relato. A senhorita Temple, tendo reunido toda a escola, anunciou que havia sido feito um inquérito sobre as acusações alegadas contra Jane Eyre e que ela estava muito feliz por poder declará-la completamente inocentada de qualquer imputação. Os professores então apertaram a mão de mim e me beijaram, e um murmúrio de prazer percorreu as fileiras de meus companheiros. Assim, aliviado de uma carga penosa, a partir daquela hora comecei a trabalhar de novo, resolvido abrir caminho em todas as dificuldades. Trabalhei duro e meu sucesso foi proporcional aos meus esforços. Minha memória, não naturalmente tenaz, melhorou com a prática. O exercício aguçou minha inteligência. Em poucas semanas fui promovido a uma classe superior. Em menos de 2 meses fui autorizado a começar a trabalhar em francês e desenho. Aprendi os 2 primeiros tempos do verbo éter e esbocei minha primeira cabana cujas paredes, aliás, superavam em inclinação as da torre inclinada de Pisa no mesmo dia. Naquela noite, ao ir para a cama, esqueci de preparar com imaginação a ceia barmecide de batatas assadas quentes, ou pão branco e leite novo, com o qual costumava divertir meus desejos interiores. Em vez disso, panquetei-me com um espetáculo de desenhos ideais, que vi no escuro, todo o trabalho de minhas próprias mãos, casas e árvores a lápis livre, rochas e ruínas pitorescas, grupos de gado parecidos com um cuip, doces pinturas de borboletas pairando sobre rosas não sopradas, de pássaros colhendo cerejas maduras, de ninhos de carriça envolvendo ovos semelhantes a pérolas, envoltos em borrifos de eiras jovens. Examinei, também, em pensamento, a possibilidade de algum dia ser capaz de traduzir atualmente uma certa pequena história francesa que Madame Pierrot me mostrara naquele dia, nem esse problema foi resolvido para minha satisfação antes de adormecer docemente. Bem disse Salomão, melhor é um jantar de ervas onde há amor, do que um boi parado e com ele ódio. Eu não teria trocado Loud com todas as suas privações por Gatechéad e seus luxos diários. Mas as privações, ou melhor, as dificuldades de Loud diminuíram.
A primavera chegou. Ela realmente já havia chegado. As geadas do inverno haviam cessado. Suas neves derreteram. Seus ventos cortantes melhoraram. Meus pés miseráveis, esfolados e inchados até a claudicação pelo ar cortante de janeiro, começaram a curar e diminuir sob as respirações mais suaves de abril. As noites e manhãs não mais por sua temperatura canadense congelaram o próprio sangue em nossas veias. Podíamos agora suportar a hora de brincar passada no jardim. Às vezes, em um dia ensolarado, começava a ser agradável, e um verde crescia sobre aquelas camas marrons, que, refrescando-se diariamente, sugeriam o pensamento de que Ópias atravessava a noite e deixava todas as manhãs traços mais brilhantes de seus passos. Flores espreitavam entre as folhas, gotas de neve, açafrões, aurículas roxas e amores perfeitos de olhos dourados. Nas tardes de quinta-feira, meios feriados, agora fazíamos caminhadas e encontrávamos flores ainda mais doces se abrindo à beira do caminho, sob as sebes. Descobri, também, que um prazer que o horizonte apenas limitava, estava fora dos muros altos e guardados por espinhos de nosso jardim. Esse prazer consistia na perspectiva de nobres cumes circundando uma grande colina, rica em verdura e sombra, em um beco brilhante cheio de pedras escuras e redemoinhos cintilantes. Quão diferente essa cena parecia quando a vi estendida sob o céu de ferro do inverno, enrijecida pela geada, envolta em neve. Quando névoas tão frias quanto a morte vagavam ao impulso dos ventos do leste ao longo daqueles picos roxos, e rolavam por Ind e azinheiras até se misturarem com a névoa congelada do Beck. Aquele beco em si era então uma torrente, turva e sem meio fio, rasgava a madeira e enviava um som delirante pelo ar, muitas vezes engrossado com chuva selvagem ou granizo rodopiante, e para a floresta em suas margens, que mostrava apenas fileiras de esqueletos. Abril avançou para maio, um maio sereno e brilhante, dias de céu azul, sol plácido e ventos suaves do oeste ou do sul preencheram sua duração. E agora a vegetação amadureceu com vigor, ou soltou suas tranças, tornou-se todo verde, todo florido. Seus grandes esqueletos de olmo, freixo e carvalho foram restaurados à vida majestosa. Plantas da floresta brotaram profusamente em seus recessos. Inúmeras variedades de musgo enchiam suas cavidades e faziam uma estranha luz do sol com a riqueza de suas prímulas selvagens. Vi seu ouro pálido brilhar em pontos ofuscados como espalhamentos do mais doce brilho. Tudo isso eu desfrutei muitas vezes e plenamente, livre, sem vigilância e quase sozinho. Para essa liberdade e prazer incomuns havia uma causa, a qual agora me torna minha tarefa anunciar. Não descrevi um local agradável para uma habitação, quando falo dele como coberto de colinas e bosques e subindo da beira de um riacho. Certamente, agradável o suficiente, mas se saudável ou não é outra questão. Aquele vale da floresta, onde Lourdes estava, era o berço da neblina e da pestilência gerada pela névoa, que, acelerando com a primavera acelerada, entrou no asilo de órfãos, respirou o tifo através de sua sala de aula e dormitório lotados e, antes da chegada de maio, transformou o seminário em um hospital. A semifome e os resfriados negligenciados predispuseram a maioria dos alunos a receber infecção. 45 das 80 meninas adoeceram ao mesmo tempo. As aulas foram divididas, as regras relaxadas. Os poucos que continuaram bem tiveram licença quase ilimitada, porque o atendente médico insistia na necessidade de exercícios frequentes para mantê-los saudáveis, e se fosse de outra forma, ninguém tinha tempo para vigiá-los ou contê-los. Toda a atenção das Temple foi absorvida pelos pacientes. Ela morava no quarto da enferma, nunca saindo dele, exceto para descansar algumas horas à noite. Os professores estavam totalmente ocupados em fazer as malas e fazer outros preparativos necessários para a partida daquelas meninas que tiveram a sorte de ter amigos e parentes capazes e dispostos a removê-las do assento de contágio. Muitos, já apaixonados, voltaram para casa apenas para morrer. Alguns morreram na escola e foram enterrados em silêncio e rapidamente, a natureza da doença proibindo o atraso. Enquanto a doença se tornara um habitante de Loud e a morte seu visitante frequente, enquanto havia escuridão e medo dentro de suas paredes, enquanto seus quartos e passagens fumegavam com cheiros de hospital, a droga e a pastilha se esforçando em vão para superar os eflúvios da mortalidade, aquele maio brilhante brilhava sem nuvens sobre as colinas ousadas e a bela floresta ao ar livre. Seu jardim também brilhava com flores. Malvas rosa brotaram altas como árvores. Lírios se abriram, tulipas e rosas floresceram. As bordas das pequenas camas estavam alegres com brechós rosa e margaridas duplas carmesim. Os suetriais exalavam, de manhã e à noite, seu cheiro de especiarias e maçãs. E esses tesouros perfumados eram todos inúteis para a maioria dos internos de Loud, exceto para fornecer de vez em quando um punhado de ervas e flores para colocar em um caixão.
Mas eu, e o resto que continuou bem, desfrutamos plenamente das belezas da cena e da estação. Eles nos deixam vagar na floresta como ciganos. De manhã à noite, fazíamos o que gostávamos, íamos para onde gostávamos, vivíamos melhor também. O SR. Proclewurst e sua família nunca chegaram perto de Loud agora. Os assuntos domésticos não foram examinados. A governanta cruzada se foi afastada pelo medo da infecção. Seu sucessor, que havia sido matrona no dispensário de Louton, desacostumado com os costumes de sua nova morada, proveu de relativa liberalidade. Além disso, havia menos para alimentar. Os doentes podiam comer pouco, nossas bacias de café da manhã estavam mais bem cheias. Quando não havia tempo para preparar um jantar regular, o que muitas vezes acontecia, ela nos dava um grande pedaço de torta fria ou uma fatia grossa de pão e queijo, e isso nós levamos conosco para a floresta, onde cada um de nós escolheu o local de que mais gostava, e jantávamos suntuosamente. Meu assento favorito era uma pedra lisa e larga, erguendo-se branca e seca bem no meio do beco e só para ser alcançada vadeando pela água, uma façanha que realizei descalço. A pedra era larga o suficiente para acomodar, confortavelmente, outra garota e eu, na época minha camarada escolhida uma certa Marianne Wilson, uma personagem astuta e observadora, em cuja companhia eu tinha prazer, em parte porque ela era espirituosa e original, e em parte porque ela tinha uma maneira que me deixava à vontade. Alguns anos mais velha do que eu. Ela conhecia mais do mundo e podia me dizer muitas coisas que eu gostava de ouvir. Com ela, minha curiosidade encontrou gratificação. Para minhas falhas também ela deu ampla indulgência, nunca impondo freio ou rédea a nada que eu dissesse. Ela tinha uma virada para a narrativa, eu para a análise, ela gostava de informar, eu de questionar, então nos demos bem juntos, obtendo muito entretenimento, se não muita melhoria, de nossas relações mútuas. E onde, entretanto, estava Ellen Burns? Por que não passei esses doces dias de liberdade com ela? Eu tinha esquecido dela. Ou eu era tão inútil a ponto de me cansar de sua sociedade pura? Certamente a Marianne Wilson que mencionei era inferior ao meu primeiro conhecido. Ela só podia me contar histórias divertidas e retribuir qualquer fofoca picante e pungente que eu escolhesse me entregar, enquanto, se eu falei a verdade de Ellen, ela estava qualificada para dar àqueles que desfrutavam do privilégio de sua conversa um gostinho de coisas muito mais elevadas. É verdade, leitor, e eu sabia e sentia isso, e embora eu seja um ser defeituoso, com muitas falhas e poucos pontos redentores, nunca me cansei de Ellen Burns, nem nunca deixou de nutrir por ela um sentimento de apego, tão forte, terno e respeitoso quanto qualquer outro que já animou meu coração. Como poderia ser de outra forma, quando Ellen, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, evidenciou para mim uma amizade tranquila e fiel, que o mau humor nunca azedou, nem a irritação nunca perturbou, Marceline estava doente no momento. Por algumas semanas ela foi removida da minha vista para não sei que quarto no andar de cima. Ela não estava, disseram-me, na parte hospitalar da casa com os pacientes com febre, pois sua queixa era o consumo, não o tifo, e por consumo eu, em minha ignorância, entendia algo suave, que o tempo e o cuidado certamente aliviariam. Fui confirmado nessa ideia pelo fato de ela descer as escadas uma ou duas vezes em tardes ensolaradas muito quentes e ser levada pelas Mas, nessas ocasiões, eu não tinha permissão para ir falar com ela, eu só a vi da janela da sala de aula, e não distintamente, pois ela estava muito agasalhada e sentou-se à distância sob a varanda. Uma noite, no início de junho, fiquei muito tarde com Mariana na floresta. Tínhamos, como de costume, nos separado dos outros e vagado para longe, tão longe que nos perdemos e tivemos que perguntar em uma cabana solitária onde vivia um homem e uma mulher, que cuidavam de uma manada de porcos meio selvagens que se alimentavam do mastro na floresta. Quando voltamos, já era depois do nascer da lua. Um pônei, que sabíamos ser do cirurgião, estava parado na porta do jardim. Marianne comentou que supunha que alguém deveria estar muito doente, pois o Sr. Bates havia sido chamado àquela hora da noite. Ela entrou na casa, fiquei alguns minutos para plantar em meu jardim um punhado de raízes que havia desenterrado na floresta e que temia que murchassem se as deixasse até de manhã. Feito isso, demorei ainda um pouco mais. As flores cheiravam tão doces quanto o orvalho caía, foi uma noite tão agradável, tão serena, tão quente. O oeste ainda brilhante prometia mais um belo dia no dia seguinte. A lua nasceu com tanta majestade no túmulo leste. Eu estava observando essas coisas e desfrutando-as como uma criança faria, quando entrou em minha mente como nunca havia feito antes. Que triste estar deitado agora em uma cama doente e correr o risco de morrer. Este mundo é agradável, seria triste ser chamado dele e ter que ir sabe-se lá para onde? Então minha mente fez seu primeiro esforço sincero para compreender o que havia sido infundido nela a respeito do céu e do inferno, e pela primeira vez recuou,
perplexo, e pela primeira vez olhando para trás, de cada lado, e diante dele, viu ao redor um abismo insondável. Sentiu o único ponto onde estava o presente, todo o resto era nuvem informe e profundidade vazia, e estremeceu com a ideia de cambalear e mergulhar em meio àquele caos. Enquanto refletia sobre essa nova ideia, ouvi a porta da frente se abrir, o SR. Patty saiu e com ele estava uma enfermeira. Depois que ela ouviu montar em seu cavalo e partir, ela estava prestes a fechar a porta, mas eu corri até ela. Como está Ellen Burns? Muito mal, foi a resposta. Ela que o SR. Bates foi ver. Sim. E o que ele disse sobre ela? Ele disse que ela não vai ficar aqui por muito tempo. Essa frase, proferida em minha audiência ontem, teria apenas transmitido a noção de que ela estava prestes a ser removida para Northumberland para sua própria casa. Eu não deveria ter suspeitado que isso significava que ela estava morrendo, mas eu soube instantaneamente agora. Ficou claro em minha compreensão que Ellen Burns estava contando seus últimos dias neste mundo e que ela seria levada para a região dos espíritos, se tal região houvesse. Experimentei um choque de horror, depois um forte arrepio de tristeza, depois um desejo, uma necessidade de vê-la, e perguntei em que quarto ela estava. Ela está no quarto das Tá. Temple, disse a enfermeira. Posso subir e falar com ela. Ou não, criança. Não é provável, e agora é hora de você entrar. Você vai pegar a febre e se parar quando o orvalho estiver caindo. A enfermeira fechou a porta da frente. Entrei pela entrada lateral que levava à sala de aula. Cheguei bem na hora. Eram 9 horas e as tá. Miller estava chamando os alunos para irem para a cama. Pode ser 2 horas depois, provavelmente perto das 11, quando eu não tendo conseguido adormecer e considerando, pelo perfeito silêncio do dormitório, que meus companheiros estavam todos envoltos em profundo repouso, levantei-me suavemente, coloquei meu vestido sobre minha camisola e, sem sapatos, rastejei do apartamento e parti em busca do quarto das Tá. Ficava bem do outro lado da casa, mas eu conhecia o meu caminho, e a luz da lua de verão sem nuvens, entrando aqui e ali pelas janelas de passagem, permitiu-me encontrá-la sem dificuldade. Um odor de cânfora e vinagre queimado me avisou quando cheguei perto da sala de febre, e passei pela porta rapidamente, com medo de que a enfermeira que ficou acordada a noite toda me ouvisse. Eu temia ser descoberto e mandado de volta, pois devo ver ele, devo abraçá-la antes que ela morra, devo dar-lhe um último beijo, trocar com ela uma última palavra. Tendo descido uma escada, atravessado uma parte da casa abaixo e conseguido abrir e fechar, sem barulho, 2 portas, cheguei a outro lance de escadas, montei neles, e então bem em frente a mim estava o quarto das Tá. Uma luz brilhou pelo buraco da fechadura e por baixo da porta uma profunda quietude permeava a vizinhança. Chegando perto, encontrei a porta entreaberta, provavelmente para admitir um pouco de ar fresco na morada próxima da doença. Indisposto a hesitar e cheio de impulsos, impaciente alma e sentidos tremendo com espasmos agudos, coloquei-o de volta e olhei para dentro. Meus olhos procuraram ele e temia encontrar a morte. Perto da cama das Tá, temple e meio coberta com suas cortinas brancas, havia um pequeno berço. Vi o contorno de uma forma sob as roupas, mas o rosto estava escondido pelas cortinas. A enfermeira com quem falei no jardim estava sentada em uma poltrona dormindo. Uma vela não apagada queimava fracamente sobre a mesa. A senhorita Temple não foi vista. Soube depois que ela havia sido chamada para um paciente delirante na sala de febre. Eu avancei, então parei ao lado do berço, minha mão estava na cortina, mas preferi falar antes de retirá-la. Eu ainda recuava com o medo de ver um cadáver. Helena, eu sussurrei baixinho, você está acordado? Ela se mexeu, colocou a cortina de volta e eu vi seu rosto, pálido, exausto, mas bastante composto. Ela parecia tão pouco mudada que meu medo se dissipou instantaneamente. Pode ser você, Jane? Ela perguntou, em sua própria voz gentil. Thor. Eu pensei, ela não vai morrer, eles estão enganados. Ela não poderia falar e olhar com tanta calma se estivesse. Subi em seu berço e a beijei. Sua testa estava fria e sua bochecha fria e fina, assim como sua mão e pulso, mas ela sorriu como antigamente. Por que você veio aqui, Jane? Já passa das 11 horas, ouvi bater alguns minutos depois. Eu vim vê-la, Ellen. Ouvi dizer que você estava muito doente e não consegui dormir até falar com você. Você veio se despedir de mim, então. Você provavelmente chegou bem a tempo. Você está indo para algum lugar, Ellen? Você está indo para casa? Sim, para minha longa casa, minha última casa. Não, não, Ellen. Parei, angustiado. Enquanto eu tentava devorar minhas lágrimas, um ataque de tosse tomou conta de Ellen. No entanto, não acordou a enfermeira. Quando acabou, ela ficou alguns minutos exausta, então ela sussurrou.
Jane, seus pezinhos estão descalços, deite-se e cubra-se com minha colcha. Eu fiz isso, ela colocou o braço sobre mim e eu me aninhei perto dela. Depois de um longo silêncio, ela retomou, ainda sussurrando. Estou muito feliz, Jane, e quando ouvirdes que estou morto, deveis ter certeza e não vos entristecerdes. Não há nada de que vos lamentar. Todos nós devemos morrer um dia, e a doença que está me removendo não é dolorosa, é suave e gradual. Minha mente está em repouso. Não deixo ninguém se arrepender muito de mim. Tenho apenas um pai, e ele se casou recentemente e não sentirá minha falta. Morrendo jovem, escaparei de grandes sofrimentos. Eu não tinha qualidades ou talentos para abrir caminho muito bem no mundo. Eu deveria ter sido continuamente culpado. Mas para onde você está indo? Ele, hein? Você pode ver? Você sabe. Eu acredito, eu tenho fé, eu vou para Deus. Onde está Deus? O que é Deus? Meu Criador e o seu, que nunca destruirá o que ele criou. Eu confio implicitamente em seu poder e confio totalmente em sua bondade. Eu conto as horas até que chegue aquele evento que me restaurará a ele, o revelará a mim. Você tem certeza, então, Helen, de que existe um lugar como o céu e que nossas almas podem chegar a ele quando morrermos? Tenho certeza de que é um estado futuro. Eu acredito que Deus é bom. Posso renunciar minha parte imortal a ele sem qualquer apreensão. Deus é meu pai, Deus é meu amigo. Eu o amo, acredito que ele me ama. E devo vê-la novamente. Helen, quando eu morrer? Você chegará à mesma região de felicidade. Será recebida pelo mesmo Pai poderoso e universal, sem dúvida, querida Jane. Mais uma vez eu questionei, mas desta vez apenas em pensamento. Onde fica essa região? Existe. E apertei meus braços em volta de Helen. Ela parecia mais querida para mim do que nunca. Senti como se não pudesse deixá-la ir. Deitei-me com meu rosto escondido em seu pescoço. Logo ela disse, no tom mais doce: Como estou confortável. Aquele último ataque de tosse me cansou um pouco. Sinto como se pudesse dormir. Mas não me deixe, Jane, eu gosto de ter você perto de mim. Eu vou ficar com você, querida Helen. Ninguém vai me levar embora. Você está quente, querida? Sim. Boa noite, Jane. Boa noite, Helen. Ela me beijou e eu a ela, e nós dois logo dormimos. Quando acordei, era dia. Um movimento incomum me despertou. Eu olhei para cima. Eu estava nos braços de alguém. A enfermeira me segurou. Ela estava me carregando pela passagem de volta ao dormitório. Não fui repreendido por sair da cama. As pessoas tinham outra coisa em que pensar. Nenhuma explicação foi oferecida então para minhas muitas perguntas. Mas 1 ou 2 dias depois soube que a senhorita Temple, ao voltar para seu próprio quarto ao amanhecer, me encontrou deitada no pequeno berço, meu rosto contra o ombro de Ellen Burns, meus braços em volta de seu pescoço. Eu estava dormindo e Ellen estava morta. Seu túmulo está no cemitério da igreja de Brocklebridge. Por 15 anos após sua morte, foi coberto apenas por um monte gramado, mas agora uma tábua de mármore cinza marca o local, escrita com seu nome e a palavra Resurgam. Até agora registrei em detalhes os eventos de minha existência insignificante. Nos primeiros 10 anos de minha vida, dei quase o mesmo número de capítulos. Mas esta não deve ser uma autobiografia regular. Só sou obrigado a invocar a memória onde sei que suas respostas possuirão algum grau de interesse. Portanto, agora passo um espaço de 8 anos quase em silêncio. Apenas algumas linhas são necessárias para manter os elos de conexão. Quando a febre tifoide cumpriu sua missão de devastação em Lowood, ela gradualmente desapareceu de lá, mas não até que sua virulência e o número de suas vítimas chamassem a atenção do público para a escola. Foi feita uma investigação sobre a origem do flagelo e, aos poucos, surgiram vários fatos que despertaram a indignação pública em alto grau. A natureza insalubre do local, a quantidade e qualidade da alimentação das crianças, a água salobra e fétida usada em sua preparação, as roupas e acomodações miseráveis dos alunos, todas essas coisas foram descobertas, e a descoberta produziu um resultado mortificante para o SE. Proclehurst, mas benéfico para a instituição. Vários indivíduos ricos e benevolentes do condado subscreveram em grande parte a construção de um edifício mais conveniente em uma situação melhor. Novos regulamentos foram feitos, melhorias na dieta e roupas introduzidas. Os fundos da escola foram confiados à gestão de um comitê. O SR. Proclehurst, que, por sua riqueza e conexões familiares, não podia ser esquecido, ainda mantinha o cargo de tesoureiro, mas ele foi auxiliado no cumprimento de seus deveres por cavalheiros de mentes um pouco mais ampliadas e simpatizantes. Seu cargo de inspetor também era compartilhado por aqueles que sabiam combinar razão com rigor, conforto com economia, compaixão com retidão. A escola, assim melhorada, tornou-se com o tempo uma instituição verdadeiramente útil e nobre.
Permaneci preso em suas paredes, após sua regeneração, por 8 anos, 6 como aluno e 2 como professor, em ambas as capacidades dou meu testemunho de seu valor e importância. Durante esses 8 anos, minha vida foi uniforme, mas não infeliz, porque não era inativa. Eu tinha os meios de uma excelente educação colocados ao meu alcance, um gosto por alguns de meus estudos e um desejo de me destacar em todos, juntamente com um grande prazer em agradar meus professores, especialmente aqueles que eu amava. Me incentivaram, aproveitei totalmente as vantagens que me foram oferecidas.